O meu cordial boa noite a todos os queridos amigos e irmãos. Nessa continuidade de nossa semana, estão aí conectados para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós já tivemos 3 reuniões, 3 encontros, né? Sexta-noite, pela manhã. E agora, na sequência, nós vamos por toda semana e encerraremos no próximo sábado. Eu gostaria de convidá-los, portanto, a inclinar sua fronte e vamos orar ao Senhor. Deus eterno, te louvamos pelas bênçãos desse dia, por renovar nossas forças em mais um dia e nos dá, pelo poder do Santo Espírito, o privilégio de estarmos aqui conectados uns com os outros com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o meu abraço a todos os amigos e irmãos que estão conectados aí no Facebook, pela sala do Zoom. E, na realidade, nós vamos hoje à noite falar sobre o plano de Deus dentro da profecia para nós. Amanhã à noite, nós vamos estar estudando sobre os últimos enganos de Satanás. Na realidade, hoje nós vamos falar sobre nossa segurança através da profecia bíblica, a nossa segurança. Deu um probleminha aqui no meu, vamos voltar, Neto, por favor, não atrapalha, né? Muito bem. Então, na realidade, nós vamos estar falando sobre os enganos de Satanás amanhã à noite. Vamos estar falando sobre o selamento dos filhos de Deus. Vamos estudar sobre a sacudidura, as leis dominical e no sábado, o sinal de Deus, o sinal da besta, não? O fechamento da porta da graça e no sábado vamos encerrar com o livramento dos justos. Para hoje, eu gostaria de convidá-los a meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, Deus nos dá um norte. Deus nos dá um direcionamento. Deus nos dá a sua segurança, a sua palavra de que Ele é fiel. Como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 24, diz que fiel é aquele que vos chama. Então, nós estamos entrando aí numa tsunami de pandemia e outros problemas que a Terra haverá de enfrentar. Porém, nós, como cristãos, não precisamos temer, porque fiel é o nosso Deus. Até aqui, Ele não falhou conosco. Desde o início, Deus sempre cumpriu com suas promessas. E estaremos seguros se confiarmos em nosso Deus e cremos em suas promessas e profecias. O livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz: Deus não fará coisa alguma aos seus filhos sem revelar primeiro aos seus filhos profetas. Então, hoje à noite, precisamente nesses minutos que temos, vamos meditar na fidelidade de Deus em nos dar a luneta para o futuro, em nos avisar o que estaria acontecendo e, basicamente, o que estão acontecendo em nossos dias. Eu vou sair, basicamente, agora dessa página e vou entrar no PowerPoint com a palestra para que vocês possam acompanhar, visualizar. Se tiver algum problema, Heber, tu me avisas para a gente poder dar sequência em nossas mensagens. Então, nós temos aqui as profecias bíblicas. Vamos analisar rapidamente quais são algumas dessas profecias. O livro de Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10, diz ali: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade
às coisas que ainda não sucederam. Então, na realidade, o nosso Deus, como mencionamos em 1 Tessalonicenses 5:24, ele é fiel e ele anuncia desde o início para nós as mensagens que haveriam de acontecer. O livro de 2 Pedro, a carta 2 Pedro 1:20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, interpretação. Não é um aqui, outro lá, que vai dar a sua posição quanto às profecias bíblicas. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, na realidade, hoje, inclusive, eu peguei um aplicativo e, conversando com o motorista, sempre eu estou conversando com eles sobre esses assuntos, e ele dizia: não, cada um vê do jeito que quer ver. E eu tentava dizer para ele, mas ele não abria a mente. Não é cada um vê do jeito que quer ver, é do jeito que a Bíblia apresenta. Por isso que nós, e Satanás usa, irmãos, amigos, essa estratégia de cada um dar a sua elucidação, sendo que há uma elucidação só, uma interpretação só, como nós vamos ver aqui, é a Bíblia. Por isso que nós temos 34 mil religiões no planeta, levando aí 4 bilhões de seres humanos, todos em nome de Deus, abrindo as suas portas. Temos aí 7 princípios filosóficos orientais, o confucionismo, o budismo, o islamismo e outros, né? Levando mais 3 bilhões de seres humanos, sendo que há um caminho só, e nós vamos ver. Quais são algumas regras da interpretação? Eu pensei que esse estudo hoje à noite ele é muito importante para nos dar segurança, nos orientar nesses momentos importantes que nós estamos vivendo. Primeira regra: estudar cada texto em seu contexto. Muitas pessoas pegam, às vezes, um texto da Bíblia e aplicam fora do contexto. Então, isto é uma regra que não é confiável. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia, comparando texto com texto, diz a Bíblia, né? Uma linguagem literal ou figurada. A Bíblia, na sua interpretação, ela tem profecias para o tempo que foram escritas, por acaso nos dias de Jeremias, profecias sobre a invasão babilônica na Judéia, e essas mesmas profecias elas se aplicariam escatologicamente, ou seja, para os nossos dias. Por exemplo, Jeremias diz: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rolo, grou, andorinha, sabe o tempo de sair do inverno. Mas o meu povo não conhece o dia do juízo do Senhor. Jeremias, literalmente, estava falando sobre o ano 605, quando Nabucodonosor invadiria Babilônia, invadiria Jerusalém. O meu povo não conhece o dia do juízo. O juízo de Deus, literalmente, ali para eles, era 605 anos de Cristo. Nabucodonosor. Mas essa profecia de Jeremias também tem uma aplicação escatológica para o futuro. O meu povo não conhece os tempos em que está vivendo. A maioria hoje da população terrestre nem se liga no que está ocorrendo. E, infelizmente, que há muitos estudantes da Bíblia, por que não dizer muitos adventistas do sétimo dia, que não têm essa consciência, infelizmente. O meu celular, durante todo o dia, ele está cheio de perguntas, de mensagens, de todas as partes do Brasil. E assim são vários pastores que são conhecidos, que os irmãos têm o seu contato, eles me perguntando: pastor, e daí? O que nós vamos fazer? Hoje mesmo recebi uma interrogação lá de Eunápolis, na Bahia. Pastor, o que devemos fazer, pastor, diante da situação? A Bíblia e os profecias já falaram há muito tempo sobre isso. Por que agora estamos assustados? A quarta regra aí é: a profecia pode ser condicional ou incondicional. Isso aí nós vamos ver durante a semana.
Algumas profecias têm dupla aplicação. Então, nós temos que ter a mente aberta, irmãos, amigos, para essas regras na interpretação da Bíblia. Na realidade, nós vamos entrar agora basicamente no tema, o grande conflito. Quando começou o grande conflito? Quem que começou tudo isso? Eu preciso, para compreender e me situar diante de todos os acontecimentos, eu preciso compreender a essência do grande conflito. Quando ele começou, quem iniciou, qual é o conteúdo do grande conflito. O livro de Ezequiel, capítulo 28, me diz que ele começou no céu, esse grande conflito, com Lúcifer. Lúcifer, o anjo de luz, era o querubim cobridor. Não? O livro de Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15, nos confirma. Então, estou dando citações, fontes para os irmãos e amigos poderem depois aprofundar sua experiência com Deus. Porque aqui é apenas, vamos dizer assim, um lanche, mas o alimento sólido vem depois. E isso aí está entre você e Deus, não? Então, na realidade, lá no céu começou isso aí. E você pergunta, mas pastor, e como um ser como Lúcifer, um anjo de luz, foi criado por Deus santo, surgiu com um negócio desse, o pecado? Ah, você não sabe. Paulo, ele chama mistério da iniquidade. É o mistério da iniquidade. Nós não temos como saber, a não ser lá no céu, quando Deus poderá nos revelar. Olha, o livro de Apocalipse, compreendendo o grande conflito, capítulo 12, nos apresenta: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Se formos estudar direitinho o texto aí de Apocalipse 12, as revelações do Espírito de profecia, nós temos aí a compreensão de que Satanás, o dragão, antiga serpente, arrastou uma terça parte dos anjos dos céus. Estrelas aqui está se referindo a anjos. O livro de Apocalipse 12, ainda, versos 7 a 9, nos apresenta isso aí. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. A ira satânica é diferente da nossa ira, meus irmãos. Ela é devastadora, ela é destruidora. E voltando um pouquinho a mais, esse texto, você averiguando o Apocalipse 12, nos diz que Satanás é o arqui-enganador. Ele é especialista em fazer falcatruas. E, às vezes, ele lança, como quando nós vamos pescar, né? Uma iscazinha aqui, outra lá, mas ele passa a noite toda, como os pescadores, às vezes. Passa um dia, Satanás passa dias, anos, ele é paciente, e sabendo que lá na frente ele pode nos apanhar. Ele é um enganador paciente. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, Deus nos orienta, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Na realidade, nos tempos bíblicos, o pastor palestino, ele cuidava das suas ovelhas e à noite botava no curral, no aprisco. E a cerca em volta do curral era mais ou menos assim. Não era enfileirado em morões e varões, mas assim. Porque o inimigo vinha, o lobo, o leão vinha e ele saltava para dentro do aprisco. Mas ele poderia passar a primeira linha aqui de estacas pontiagudas, mas na segunda ele caía. Ele se machucava e ele ficava preso. Esse era o sistema. Mas quando o leão, o lobo, o cachorro ficava girando em torno do curral, muitas ovelhas se assustavam. E elas procuravam uma brechinha na cerca e saíam. E lá fora os inimigos, as feras devoravam. Então, essa experiência nos diz que o quê? Devemos permanecer no cercado de Deus. No aprisco de Deus devemos permanecer.
Na igreja, aqueles que têm conhecimento e já foram batizados, não tentem sair, porque lá fora vai ser muito pior. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas, capítulo 10, disso. Então, na realidade, a presença de Satanás nessa terra está sendo confirmada pela Bíblia. Com quem se originou o pecado? 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, está aí a base de nosso cuidado. Vós sois do diabo, diz São João 8,44, que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que coisa, hein? Então, nós temos aí toda a visão, todo o contexto para nos protegermos nesses tempos de calamidade, de pandemia e problemas climáticos. Não se firmou na verdade, diz a palavra de Deus. O que é a verdade? Onde está a verdade? Aí está. São João 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, interpretada como deve ser. Na realidade, ouvi, só voltando um pouquinho, recentemente um líder religioso muito importante, muito influente, ele pegou a Bíblia e disse assim, isso na televisão, ele disse assim: esse livro, a Bíblia, não está sobre a igreja, mas sobre. A igreja é mais importante do que a Bíblia. É por isso que o mundo está do jeito que está. Como que a igreja vai ser mais importante? Como que ela surgiu? De onde ela surgiu? Como ela se mantém fiel? Na verdade, se não tem a Bíblia como carta, como mapa para nortear, a palavra de Deus é a carta magna. É através dela que surge a igreja, que nos orienta a irmos a Cristo Jesus. Satanás continua enganando, diz 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amanhã à noite nós vamos estar vendo isso. Nos enganos de Satanás, né? Ele se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E nós vamos ver que final tem esses. Ministros de Satanás, usando a palavra de Deus, pregando em nome de Deus, mas contrários ao que está na palavra de Deus. Hoje eu disse a esse senhor do aplicativo, eu disse: mas meu irmão, Jesus diz em São Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele se calou, isso mais nada. Então, na realidade, como era a terra desde antes do pecado? Aí está Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus que tudo que fizera e era muito bom. Então, era sem problema a terra, né? Depois nós vemos em Gênesis 2, Gênesis 3, que entrou o pecado, voluntariamente o homem seguiram, né, e rejeitaram a Cristo. Mas na sua infinita misericórdia, nós temos todas essas profecias apontando para Jesus. Não vai dar tempo a gente ler todas, né? Apenas vamos citando as informações para você aprofundar seu conhecimento depois, né? Ele nasceu em Belém, nasceria em Belém, seria crucificado, seria traído por 30 moedas de prata, tá os textos todos aí. Nenhum de seus ossos seriam quebrados. Sua mãe seria virgem, lançaria sobre sorte para ficar com as suas vestes e ele ressuscitaria. Olha, amigos e irmãos, como nós temos revelação a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Tudo nos avisado antes. Por que eu preciso ir para o horóscopo? Por que eu preciso ir para os cartomantes? Para a astrologia? Se eu tenho tudo na Bíblia. Todos os 330 profecias messiânicas se cumpriram fielmente.
Por isso que eu repito lá em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel nosso Deus, que nos chama, todas elas se cumpriram fielmente. Romanos 5:8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. São João 3,16, só avançando que o nosso tempo está terminando. Ele pisou na cabeça da serpente e aí ele morreu na cruz para nos salvar. Na realidade, nós temos diante de nós uma visão maravilhosa do plano de Deus. Poderíamos ir à frente um pouco mais, mas eu quero concluir com um clipe musical e nós vamos ter uma oração. No plano salvífico de Deus, a cruz, ela está bem no centro. Portanto, que Jesus diz, cada um, se quiser seguir a mim mesmo, negue sua cruz, negue-se a si mesmo, desculpe, tome a sua cruz e siga-me. Por que tomar a cruz? A cruz é símbolo de renúncia, símbolo de aceitação, de sofrimento, de alegria, de visão e salvação. Se hoje eu tenho um clipe, mas infelizmente não preparei para passar aqui, que mostra a eficácia da cruz. E muitos, às vezes, querem diminuir a sua cruz, querem diminuir o seu sofrimento. Tem que ver se o seu sofrimento vem do Senhor para restaurar você como provação, ou se vem dos meus próprios atos errados, que pode acontecer. Então, eu preciso carregar minha cruz com alegria, com fé, para poder, na hora exata, quando... Hoje eu estava lendo, preparando o tema de terça-feira sobre o selamento. Gente, eu me assustei com o que eu busquei na Bíblia e no Espírito de Profecia. É muito forte. Então, eu estava lendo ali que somente vão resistir às intempéries finais, às provações finais, aqueles que hoje carregarem a sua cruz com alegria. Vamos ver essa música na voz de Fernando Iglesias. De além, eis a rua. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis
pelo assim ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra mim. Maravilhoso, não, irmãos. Podemos ter essa mensagem tão poderosa em nossa vida. Eu gostaria de terminar antes da oração, acho que ainda dá tempo, com o seguinte texto. As minhas ovelhas, diz São João 17, São João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará de mim, de minha mão. Então, hoje nós precisamos nos identificar com a voz de Jesus, para ele entender a nossa voz, que nós desejamos estar com ele. E quando vierem os momentos difíceis, que não tivermos mais a igreja à nossa disposição, que não tivermos mais templos, não tivermos a Bíblia, fomos caçados como inimigos da sociedade, Deus vai nos proteger, segundo Isaías, capítulo 33. Ele ouve a nossa voz, conhece as suas ovelhas e vai nos guardar e nos amparar, porque ele é fiel. Deus eterno, louvamos o teu nome, pela tua graça maravilhosa da tua palavra, como luz que nos indica o caminho seguro, iluminado, para não tropeçarmos. A tua palavra nos traz também o Santo Espírito como poder para nos manter firmes, fiéis, no meio da tempestade. Abençoe a cada um nesta noite, nos prepare cada vez mais para as mensagens seguintes, que haverão de ser mensagens mais pesadas, que vão identificar realmente os que são teus e os que são do inimigo. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tá me ouvindo bem, Pan? Vocês estão me ouvindo bem?